Oremos. Senhor nosso Deus, nós te damos graças nesta manhã, porque mais uma vez podemos estar reunidos, mesmo por esta via online, unidos em espírito e de coração, para escutar a tua palavra e escutar a explicação desta lição do dia de hoje, da nossa escola dominical. Abençoa, Senhor, a Darlene, abençoa, Senhor, a exposição que nós vamos ter nesta manhã. E nós te rogamos a tua bênção e a tua graça sobre todos os nossos irmãos e irmãs que estão reunidos nas igrejas na manhã desse domingo. Em Amém. nome de Jesus é que nós oramos. Amém. A nossa lição de hoje, né, trata sobre a humildade. E nós vamos, então, começar aqui. Tá dando para olhar já, não? Vocês estão conseguindo enxergar já a apresentação? Ok. Bom, o texto base da nossa lição é Lucas 18, 9 a 14, que vai trabalhar a história, lá, aquela parábola conhecida, bastante conhecida até, do fariseu e do publicano. Além de ser bastante conhecida, essa parábola foi trabalhada paralelamente há 2 ou 3 domingos atrás, quando o Barbosinha deu aula sobre oração, e entre outros exemplos bíblicos de orações, ele tratou desse daqui, né? E se lembrando então da postura de quem ora diante de Deus e tudo isso, né? Então, é um tema bastante conhecido já de todos nós, mas mesmo assim eu gostaria de pensar um pouquinho com vocês o que é que nós nos lembramos desta parábola. Darlene, só um minutinho, está cortando um pouco a minha voz? slide. Não, o seu slide, ele está uma parte meio cortada. Espera um pouquinho. Como é que eu faço, será, Luciana? Fica melhor desse jeito? Dá para ver assim melhor? Fica um pouco. Tá bom assim, Darlene, pode ser. Fica okay. Um pouco menor, mas melhor assim. Tá bom. Quem sabe se eu fizer... Não, não vai adiantar. Tá bom. Bom, então eu queria assim que algumas pessoas, né, 2 ou 3 pessoas, lembrassem um pouquinho, antes da gente ler o texto mesmo, tentasse lembrar um pouquinho de algumas coisas que chamam a atenção nessa parábola. Rosa abriu aí? Eu abri. Fala, Luiz. Sim, essa parábola do homem que orava em pé na sinagoga, nas esquinas, para que todo mundo visse, né? Uhum. Então, a oração mais como um show, né? Como um exibicionismo, né? É o que nós estamos vendo hoje na liturgia da igreja, né? Em liturgia, nem se pode chamar de liturgia, né? Isso, mas eu costumo dizer que o púlpito deu lugar ao palco, né? Hoje é palco e não altar e nem púlpito, né? Porque é um verdadeiro show que parece que é a pessoa que quer se mostrar e não mostrar a Deus, né? Então, esse fariseu publicano aí, que orava em pé nas esquinas e nas sinagogas, queria mostrar que era um bom moço, né? Que era melhor que todo mundo. É aquele cara que coloca assim, eu sou tão humilde, mas tão humilde, que eu estou até pensando em escrever um livro para mostrar que eu sou um paradigma e ser um exemplo de humildade para todo mundo. Esse é um cara bem humilde, né? Por outro lado, aparece publicano lá bem atrás, né? Então, acho que as imagens mostram bem claras as diferenças. Um na frente e o outro atrás, mais discreto, né? Acho que essa é a ideia, né, Darlene? É isso. Até não sei se deu para perceber, parece que não
estava dando para olhar muito, né? Esse quadrinho aqui que eu coloquei, né? Que eu achei bem interessante, aqui, né? O cara que se achava e o cara que se conhecia, né? Um pouco nesse sentido. Bom, vamos ao texto, e aí a gente vai ver algumas nuances que às vezes a gente se engana, né? História bíblica tem muito disso, né? A gente vai estudando tanto e tal, que a gente acaba colocando umas coisas que não existem, né? Uma vez uma celebração de Natal começou num culto que eu assisti, com algumas perguntas sobre o Natal, e é engraçado como a gente mistura tradições com o texto bíblico mesmo, né? Então, a gente foi percebendo naquelas perguntas uma porção de coisa que a gente acha que tinha, né? Por exemplo, tinha boi no presépio, né? E essas coisas assim. Igualmente aqui, né? Quando eu fui pesquisar aquelas figuras do slide anterior, eu percebi que muitas dessas figuras mostram o publicano, por exemplo, ajoelhado, né? E no texto bíblico fala que ele está em pé. Enfim, vamos lá, lendo o texto, então. André, você pode ler o texto para a gente? Você está conseguindo enxergar bem aqui para ler para nós, não? Será que está ouvindo? Oi, estou ouvindo. Oi. Você consegue enxergar bem aqui para poder ler o texto para nós? Não? Luciana, você lê então para nós, por favor. Quem está no celular é mais difícil. No celular fica menor. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Relendo, então, o texto, a gente vê alguns detalhezinhos, como esse que eu mencionei, né, de que, na verdade, os dois oravam em pé. A tradição judaica é de orar em pé, né? Ninguém se ajoelha, né? E o fato de que o fariseu orava de si para si mesmo, né? Não fica claro, e parece que nem era também comum, que as orações fossem audíveis, né? Eu procurei outras versões do texto, né, em outras traduções da Bíblia, e nenhuma delas diz que ele orava de tal maneira que as pessoas ouvissem. Uma outra versão dizia, por exemplo, que ele dava o dízimo de tudo quanto tem, e não só de tudo quanto ganha, né? E um comentarista que eu li depois, então, dizia que provavelmente ele dava dízimo também em cima do que ele comprava e não só do que ele ganhava, para ter certeza de que aquilo que ele consumia dentro de casa também tinha sido dizimado, enfim, bem característico de quem exagera no cumprimento da lei, né? E a postura do publicano, então, o que diferencia mais em termos de postura, de gesto, né, na oração, é aquilo que até a Rosa mencionou, né, o fato de que ele estava longe, né, distante, então ele ousou entrar no templo para orar, né, mas ainda assim meio de longe, né, e ao invés de olhar para o céu, como era a característica da oração judaica,
ele então baixava a cabeça, né? E batia no peito, num gesto de contrição mesmo e tal. E para desconcerto, então, das pessoas ali em volta, né? Jesus disse que quem foi justificado para casa, né? Foi o publicano. Vamos lembrar também aqui, curiosamente, Lucas costuma registrar muito, assim, para que Jesus contou aquela parábola, né? E ele já começa anunciando aqui, né? Jesus propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Então, assim, o objetivo dessa parábola foi, né, trabalhar essa questão de que tem gente que confia em si mesmo e se considera justo, né, já tem tudo acertado com Deus e despreza os outros por conta disso. O contexto do capítulo 18 de Lucas, então, é assim, né? O capítulo começa com a parábola do juiz iníquo, que foi, na verdade, o texto base daquela aula do Barbosinha que eu mencionei, né? Do juiz, então, que acaba, apesar de ser iníquo, ele acaba julgando a causa da viúva porque ela insistia muito. E ele, para se livrar finalmente desse incômodo, né? Ele atendeu o que lembrava, então, a pessoa da perseverança e da fé na oração, porque até um juiz iníquo se compadece de alguém que persevera e tem fé na resposta. A parábola, então, essa do fariseu e do publicano, que a gente vai estar conversando sobre ela hoje, né? Que foi escrita, então, foi dita, né, por Jesus, segundo Lucas, para quem confia em si mesmo e despreza os outros. Só o Lucas registra tanto essa parábola do juiz iníquo como esta do fariseu e do publicano. E em seguida a essa parábola do fariseu e do publicano vem então aquele texto que consta já dos sinóticos também, né? Sobre as crianças, quando então Jesus diz que delas é o reino de Deus. Parece que como um arremate, né? Da própria parábola no que se refere ao paradigma da humildade, que é o tema sob cuja perspectiva a gente está, então, estudando hoje essa parábola. Vamos pensar um pouquinho, então, quem era o fariseu e quem era o publicano, né? O fariseu, de uma maneira geral, então, eram os estudiosos, cumpridores da lei, e eles eram tidos como separados, né? Até a origem da palavra fariseu tem a ver com isso, e eram, então, um digno representante dos santos de Israel nesse sentido, né? Era alguém separado e preparado para cumprir e fazer cumprir a lei, né? Este fariseu em especial, né, ele afirma na oração dele que ele cumpria a lei, não roubava, não era injusto nem imoral. Provavelmente ele era exemplo para todos, portanto, né? E ele orava para agradecer o fato de ser assim. O que, né, tá certo até aí? Tá certo que ele cumprisse a lei, que ele não roubasse, que ele não fosse injusto e nem imoral. Tá certo que ele se esforçasse para ser exemplo. E tá certo também que ele ora agradecendo a Deus por ter alcançado essas coisas. No entanto, o texto, essa versão que eu escolhi em especial, né, diz que ele orava de si para si. Parece aquela coisa que a gente já ouve críticas, né, em outras situações, de que a oração não passa do telhado, né? Ele orava de si para si. Ele não estava muito preocupado com Deus, exceto para relatar a Deus as suas virtudes e excelência, como se fosse preciso ou como se fosse necessário impressionar a Deus, né? Apresentando as credenciais de que era um bom moço. Ele confiava que as suas obras sustentavam a sua relação com Deus. E ele se considerava superior comparando-se aos demais, né? Aí então, são esses dois eixos. O fato de que ele, aparentemente, ele achava que não precisava de mais nada para se apresentar a Deus, e o fato de que isso era motivo para ele também se sentir superior aos outros.
O publicano era um judeu, porque ele estava indo ao templo, então ele era um judeu, cobrador de impostos, como tantos outros que o Império Romano recrutava, né, para fazer esse serviço sujo, porque ele com frequência era tido como impuro, então, né, pela comunidade, ele era tido como impuro e pecador, e ele era por toda a sociedade visto como um traidor e um corrupto. Com frequência, então, os cobradores de impostos, na verdade, extorquiam as pessoas, né, muito mais do que o Império Romano exigia, para também ficar com uma parte, né? Nós nos lembramos da história lá do Zaqueu, a respeito bem característico dessa história, né? Quem era, então, quem eram os publicanos? O comentário de John Wesley sobre esse texto diz que o publicano chega ao templo cheio de vergonha. Os seus pecados eram conhecidos, e ele nem menciona isso diante de Deus, porque Deus conhecia a sua vida. Curiosamente, a oração dele não promete mudar de vida, não promete devolver o que roubou, ele só pede misericórdia. A única frase dele é pedir a misericórdia. Além de ter ousado entrar no templo para orar, né? De ter tido a coragem, apesar disso, quer dizer, ele enfrentou todo aquele preconceito que ele já tinha, né? Quantas vezes em outros textos Jesus é acusado, né, de caminhar com publicanos, de conversar com eles e tudo isso. Ele ousou, então, ultrapassar esses preconceitos que ele sofria, que não necessariamente eram preconceitos, era talvez até a própria realidade dele mesmo, né? Convencido de que a única coisa que ele poderia obter de Deus era a misericórdia. Ele não tinha nada para apresentar, nem os seus pecados ele apresenta, né, porque ele pressupõe já que sejam conhecidos, e ele pede misericórdia. Como eram mesmo as orações, então, de cada um deles, né? Na oração do fariseu não havia reverência, não havia humildade e nem petição. Apenas um discurso de autopromoção. Enquanto isso, o publicano reconhece a misericórdia de Deus. Ele reconhece, portanto, o seu próprio pecado e tem consciência de que sem o perdão misericordioso não havia nenhuma esperança. A única coisa que podia, de fato, mudar a vida dele era a misericórdia de Deus. E por isso, então, ele baixa a cabeça, bate no peito e se humilha. Vamos nos lembrar que a humildade, que é o tema, de fato, né, da nossa conversa, ela está como é uma virtude presente em toda a Bíblia, né? No Antigo Testamento, com frequência, ela é mencionada, mas aqui nós vamos nos concentrar em Jesus, né? Textos que nos lembram disso, né? A questão da comparação com a criança mesmo, né? Quem te humilhar, como essa criança é a maior no reino dos céus. Aquele outro texto sobre o convite para uma festa de casamento, né? Em que Jesus, então, sugere que a pessoa deve tomar o último lugar, porque todo que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado. No famoso vinde a mim, né? Jesus diz, então, que a gente pode aprender dele, que é manso e humilde de coração. Noutra situação, ele está lembrando que quem quiser ser o primeiro seja o último. Lembram-se também daquela situação em que os discípulos vêm pedir a Jesus, né, lugares privilegiados no reino dos céus, e ele está mencionando isso, né? Quem quiser ser o primeiro, que seja o último. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Aqui, então, também uma referência mais à questão da oração mesmo, né? E vamos lembrar também a conhecida cena do lava-pés, em que Jesus, então, faz um gesto de humildade, né? Que marca e constrange e certamente impressionou muito os discípulos que participavam daquele momento tão forte na vida deles todos.
E, de resto, além dos evangelhos, acho que o texto que mais nos lembra dessa característica de Jesus com respeito à humildade é o próprio hino ao Messias, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, ele é o exemplo realmente da humildade para nós. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, pela glória de Deus Pai. O exemplo de humildade maior na encarnação é o que precisa, de fato, nos guiar quando a gente fala de humildade como uma virtude na vida cristã. Na relação com Deus, a humildade é a condição para o perdão e para a graça, quanto que nós já discutimos sobre graça, né, neste grupo. Então, vamos nos lembrar disso. É a humildade que nos faz aceitar o fato de que a gente só depende do perdão e da misericórdia de Deus, como o publicano sinaliza, né? Ele sinaliza, a humildade sinaliza também o reconhecimento de quem é Deus. É ele, é que, como o Luiz estava dizendo, né? O púlpito hoje virou um palco, né? E nós estamos falando mais de quem, da pessoa que está dirigindo o culto do que do próprio Deus, né? A humildade reconhece o lugar de Deus e sabe que cada um de nós está ali num momento curto, preparado especificamente para eventualmente nutrir outras pessoas, mas é de Deus que nós estamos falando. E prepara o caminho para a maturidade espiritual. A gente também trabalhou bastante o tema da maturidade na nossa revista anterior, e acho que aqui ela cabe muito bem nesse sentido, de que a maturidade espiritual, ela também se fundamenta na questão da humildade, né? É a possibilidade que a gente tem, então, de começar o relacionamento com Deus. Começa pela humildade, por a gente se enxergar como alguém que depende da graça, da misericórdia e do perdão para começar essa caminhada. Na relação com outras pessoas, a humildade indica respeito e amor. E aqui abre caminho para a maturidade psicológica, que é uma questão paralela à humildade espiritual, que acho que cabe bem nesse sentido também. Porque quantos problemas de relacionamento estão, na verdade, envolvidos com a questão da falta de humildade das pessoas? Aí eu me lembrei desse texto bíblico que sinaliza tão bem... sinaliza tão bem esses dois momentos, né? Quando Jesus, então, ensina que a gente deve amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, e amar o semelhante como a si mesmo. Na medida em que a gente, então, consegue se colocar paralelo com os outros e não superior, e essa é uma postura de humildade, porque o outro pode ser qualquer outro, pode ser qualquer tipo de pessoa. Se a gente se coloca sempre paralelo a essa pessoa, é uma postura de humildade, né? E ela é fundamental para a gente, então, estabelecer um relacionamento de aprendizagem, de reconhecimento de vida e tudo isso, mas, sobretudo, demonstra maturidade psicológica. Porque as pessoas humildes, elas são livres, elas não têm a necessidade de elogios, de reconhecimento ou aplauso por suas virtudes, porque sabem quem são, sabem que têm valor e sabem de onde elas começam, porque sabem quem é Deus, nesse sentido, né? A humildade perante Deus nos prepara para um relacionamento saudável com as outras pessoas. A gente tem alguns equívocos com relação à questão da humildade, né? No próprio dicionário, a gente encontra uma lista de definições
né, do senso comum ou de linguísticos, né, a respeito da humildade. A humildade seria sinônimo de modéstia, de ausência de vaidade. Também se usa humilde para o pobre financeiramente, é uma pessoa humilde, de sobriedade, é escassez de ostentação, mas é também uma pessoa fraca de opinião, uma pessoa frágil, submissa. Humildade e simplicidade parece bom para os outros, mas e aonde fica a ambição? Onde fica a grandiosidade? Onde fica a importância da gente, né? E eu coloquei aqui mais duas frases que a gente ouve muito por aí. Uma é parecida com essa história do Luiz, do humilde, que é tão humilde, mas tão humilde que vai publicar um livro a respeito de como é que se faz a humildade, né? Aqui ninguém é mais humilde do que eu. Meu pai gostava de citar esse exemplo para dizer isso, né? E outra que a gente lê muito em adesivos de carro, né? Mais há um tempo atrás do que hoje, do que atualmente, na verdade, não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Uma postura de supostos cristãos, né? A respeito do que é que Deus pode fazer na nossa vida. Não sei. Eu passo já para alguns passos de conclusão, mas eu gostaria de primeiro dar um tempinho para que as pessoas lessem essas afirmações e pense numa que você gostaria de compartilhar agora com o grupo. Vamos lendo e daí cada um escolhe uma para compartilhar. Já temos? Rosa, você que já está com o microfone aberto, quer começar? Eu estou aqui rindo, porque eu fui lendo e fui tendo assim, aqui que eu vou falar e tal. Aí, quando chegou na última, eu amei, porque é isso mesmo, né? Rir é ser capaz de rir de si mesmo, e é típico de. É muito saudável rir da gente, né? A gente. É muito saudável quando a gente, num processo de compreensão do que é ser humilde e reconhecer o lugar da gente, e especialmente na relação com Deus, assim, o meu lugar é um, o lugar de Deus é outro, não dá para essas coisas, não pode se confundir. Eu sou pena de comprometer tudo, né? E aí é muito legal nessa análise a gente rir da gente, dizer, nossa, como eu fui tolo aqui, né? Como eu ultrapassei o limite, mas não é só para a gente, né? Que em casa eu costumo fazer muito isso com os meninos. Eu faço isso e exponho essa questão para eles, assim. Não, mas também não foi assim, um ou outro sempre tenta me salvar, né? Não me salva, porque não quero se salvar, eu quero ao contrário, eu quero entender as bobagens que a gente faz, por exemplo, assim, nessa questão de eu sou mais velho, tenho mais vida, eu sei mais disso, daquilo, não sei mais nada, né? No fundo, a gente sabe da vida da gente mais, mas nunca a receita da gente é a receita para o outro, né? Então, um pouco mix assim de outras coisas que aparecem em outros itenzinhos desses que tu fosse colocando, mas eu prefiro ficar com 8, que eu achei que tem a minha cara. Eu adoro rir de mim, né? Adoro rir das bobagens que eu faço, cheia de boas intenções. A gente vai com boas intenções, né? E se equivoca profundamente porque a gente pensa que sabe, né? Um pouco isso, Darlene. Quem mais? Zoé escolheu um já? Abre o som, Zoé. Acho interessante o que a Rosa colocou,
E aí eu fico pensando no publicano. Talvez ele não tenha rido dele mesmo, mas ele como se ele estivesse rindo, assim, ó, Senhor, eu sou tão pequeno, tão insignificante, que eu não tenho coragem de dizer para o Senhor tudo que eu tenho feito de errado, eu só quero a sua misericórdia. Mas o que eu escolhi para mim foi consciência de que tudo que se tem vem de Deus. E eu fico pensando assim, será que não foi o que o fariseu pensou? Eu tenho tudo que tenho, o que eu fiz foi o Senhor que me deu, quer dizer, foi o Senhor que me fez assim tão dono de tudo, tão capaz para tudo isso, que eu acho que é um tremendo erro, né? Mas, enfim, essa que eu escolhi para a gente ter cuidado quando a gente fala, veio de Deus. É isso. Contraditório mesmo, né? Quem é o próximo que quer dizer qual frase escolheu aí? Eu acho que todas elas são muito interessantes e desafiadoras, né? Porque a humildade não é um comportamento fácil, né? Em certo sentido, todos nós carregamos um pouco de excesso de autoestima ou de arrogância ou de querer se achar o tal, né, e tal, etc., em diferentes momentos, né? Talvez em alguns contextos a gente se coloca mais com mais humildade, em outros talvez não. Por exemplo, a Rosa também, acho que alguns de nós aqui igualmente, né? A gente convive há muitos anos na área acadêmica, né? E costuma se falar que é uma verdadeira fogueira de vaidades, né? Em certos aspectos, né? Porque todo mundo quer estar no ranking melhor que o outro, né? Está tentando mostrar a produção, etc, etc. E o próprio sistema parece que induz para isso. Mas eu olhei aqui as frases, né? E a que mais me chamou a atenção, assim, que eu gosto, né? É a 2, né? O bloco 2, né? Que a humildade permite aprender sempre, né? Então, colocar-se numa posição de que nós não somos dono da verdade, e eu não estou falando aqui só em termos de conhecimento científico, não, em todos os aspectos, né? Então, na igreja, muitas vezes, eu vivenciei isso, né? Numa igreja que eu pastoreei, tinham alguns leigos que eram pregadores, né? E tinha um senhor muito humilde, quase semi-analfabeto. Ele lia a Bíblia e dizia: aposenta as minhas ovelhas em vez de apacenta as minhas ovelhas, né? Então ele tinha muita dificuldade realmente de leitura, mas ele pregava muito bem, ele conhecia a Bíblia. Só que eu sentia que, às vezes, quando eu chamava ele para pregar, o seu Gumercindo, aliás, era um homem que tinha um olho só, ele tinha um olho de vidro, e o outro que ele tinha queimado com solda, né, e tal, era um trabalhador. O bispo Paulo Lockman conta muitas histórias do Gumercindo, porque conheceu ele em Canoas, né, com o Paulo Lockman dessa região ali de Canoas, e o Gumercindo também. Então, eu sentia que algumas pessoas, quando o Gumercindo pregava, achavam que não, isso aí é muito simples, é conhecimento muito básico, porque ele falava de experiência, das questões vivenciais, né? Então, às vezes, nós não temos humildade para ver que o outro, que é menos instruído escolarmente do que nós, tem também muito o que nos ensinar. E claro que isso dá oportunidade sempre da gente corrigir falhas, de melhorar relacionamentos. Então, esse bloco 2, para mim, foi o que me sentou melhor, assim, na minha experiência, né? Quem mais agora?
Tem que abrir, né, pessoal? Todo mundo tem que abrir, pode ser que alguém esteja falando, a gente não está enxergando todos na tela. Então, tem que abrir o som de todo mundo aí para quem quiser falar, dizer, olha, eu sou fulano, quero falar. Que a Dalene não tá vendo, né, Dalene? Também não estou. Não. E, na verdade, eu fiz alguma coisa errada aqui no meu agora que eu parei. Vocês estão vendo ainda Eu só Sim. vejo tu, o Luiz e a Zoé. Não, o que eu estava mostrando, as Sim, frases. a apresentação, sim. Ah, tá. A gente está vendo, sim. Tá. Eu não sei o que eu fiz, que o meu sumiu. Tá. Mais alguém quer comentar? Ivonete, quer dizer alguma coisa? Luciana? Eu tive a mesma percepção do Luiz também, que eu mais me identifiquei foi essa segunda. Porque mesmo quando a gente acha que a gente já sabe, mas isso aí eu já vi, eu já conheço, se você estiver disposta a aprender, você vai tirar uma outra lição daquilo. E se você for humilde e não pensar, isso aí eu já sei essa parte, aí você já... Então, também o que me chama mais atenção é essa parte, a gente está sempre disposta para aprender. Legal. E Vilna lá e Moisés, querem dizer alguma coisa? Eu gostei mais, para mim, o que me chamou a atenção, e eu estou lendo assim, sem parar, é o número 6, que completa até o número 2, né? É servir com alegria. Quer dizer, quando não for com alegria, não vá, né? Pense. Não sei se é isso que você está perguntando que a gente fale, né? Uhum. Elogiar sinceramente. Então, eu criei meus filhos falando o que eu achava. E eles, mas não sei, porque até hoje. Aí eu pego o telefone, aí comento sobre a humildade, sobre agora que a gente passou pelo dia de São Francisco de Assis, a vida dele, não é? A vida que ele teve, que é exemplo para todos nós. E você vai lá na cidade onde fizeram uma grande homenagem a ele, mas é só venda, 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 venda. Quer dizer, você tem que ir imbuída e entrar numa daquelas tantas igrejas e agradecer. Não é agradecer aquele homem, não aquela grandiosidade que fizeram, né? Aceitar conselhos, eu sempre coordenei e nunca queria resolver sozinha. Eu sempre queria resolver com as outras pessoas. E em casa também, tudo, eu pergunto, Moisés, o que você acha? Vou escrever isso, isso, isso. Quando eu escrevia na Gaivota, eu falava, você acha que é muita bobagem? Quer dizer, eu falava muito da vida de uma jovem começando o casamento, né? As dificuldades. E ele sempre me ajudou muito. E aí, pedir perdão. Eu acho que a gente tem que saber também pedir perdão, né? É uma humildade você está achando sempre que pode fazer e que podia não ter feito daquele jeito, né? E refazer caminhos. A gente está sempre procurando um caminho melhor, um caminho que se sinta satisfeita e realizada, não é? E ter a humildade para aceitar o que Deus deu na hora para a gente, né? O caminho que você pediu que Ele orientasse e ir aceitando. Muito bom. Muito bom. E o André quer falar agora? Ivonete? Parece que não? Eu estou te ajudando, Dalene, eu anoto os nomes aqui antes que a classe comece. A Zoé ainda tem uma coisa para dizer. Tá. Quando eu fui falar, eu me lembrei da leitura do nosso cenáculo de ontem. Ela é muito enriquecedora quando a ilustração principal aqui do nosso cenáculo bate com a ilustração do Luiz a respeito do senhor humilde, e eu fiquei pensando, realmente é isso, se você não olhar ao seu redor com amor, com carinho, você não descobre o potencial das pessoas.
porque talvez elas não tenham o banco escolar da universidade, mais um título na parede, mais não sei o quê, e o principal some. Quer dizer, foi muito enriquecedor, a gente estava comentando, quando li o No Cenáculo ontem, aprender, e pensei no professor. Quem é o professor? É aquele que aprende, que ensina e aprende com os alunos. Isso é humildade. Porque, às vezes, o professor levanta o nariz porque ele é o professor e pronto. E aí eu fiquei pensando nas crianças, como a gente aprende com as crianças. Você não é descer até onde estão as crianças, é chegar até as crianças e aprender com elas, ter essa humildade com as crianças, com as pessoas mais simples. Então, eu me lembrei exatamente do comentário que a gente fez com a leitura do No Cenáculo ontem. Darlene, eu queria dizer também assim que eu acho que essa frase do Santo Agostinho, ela abre uma chave de compreensão das coisas, né? Quando eu falei aqui, fui a primeira a falar, eu não tinha ainda pegado o espírito da coisa ali, fiquei muito restrita àquele comentário. Mas eu queria dizer que essa coisa da humildade consistir num exercício de conhecer a si mesmo, porque é exatamente essa coisa de pedir perdão, de perdoar, de servir com alegria, um pouco disso que todo mundo está dizendo sobre todas as coisas. No fundo, conhecer a si mesmo e fazer esse caminho de volta a si mesmo, né? Como a Zoé falou agora, é aprender com a criança e tal, né? E aí eu fiquei, e aí nesse caso, rir de si mesmo é parte desse processo. É isso que eu queria dizer que naquele primeiro momento eu acho que eu não disse. Porque, para mim, o fundamental na história da humildade, que eu descobri isso lendo a lição, e estou melhorando até a compreensão com a tua aula, que é assim, que a humildade, para nós cristãos, é aquilo que na academia, né, Luísa, a gente chama de uma chave de leitura. É um modo de olhar para a vida cristã como uma maneira no exercício da humildade, poder refazer caminhos, né? Então, a última frase do item 6 teu, acho que ela é muito linda, porque ela vem de uma sucessão de servir com alegria, elogiar, aceitar conselhos, pedir perdão e perdoar, e refazer caminhos. Então, na humildade, quando a gente olha para dentro de si, a gente descobre onde é que pode ser melhor, né? E isso não tem fim. Por isso que desprezar o outro, no caso do que o Luiz falou, que você também comentasse sobre o Mercindo lá, é abrir mão de uma possibilidade de tirar mais uma camada, né, dessas que vão encobrindo a gente na vida da cultura e que nos impede de fundo naquilo que Jesus disse para nós, né? Que é exatamente essa coisa do amar o outro como a ti mesmo. Portanto, é necessário se conhecer para conhecer o outro e assim por diante. Acho que é muito interessante essa abordagem que a gente está dando para a humildade. Quando eu estava listando essas frases aqui, uma que me chamou a atenção foi essa constatação aqui de que a simplicidade de coração leva à simplicidade de vida. Na medida em que a gente transforma o nosso coração, né, no sentido de que o nosso ser, de uma maneira mais humilde, quer dizer, colocando-se no seu devido lugar diante de Deus, que é quem é, então a gente se coloca no nosso lugar, que foi o que o publicano fez, né? Então, a nossa vida também fica simples, no sentido de quase uma identidade com humildade, né? Porque, num certo sentido, as duas palavras também acabam se relacionando bem, no sentido de que as coisas que a gente almeja, elas começam a ser se tornam um pouco mais palpáveis quando a gente tem consciência, né, do nosso lugar, de quem nós somos. Volta, então, outra vez na coisa de conhecer-se, né, nesse sentido. Então, a hora que eu me conheço bem, eu tenho condições de estabelecer quais são as minhas metas, porque eu
eu sei do que eu sou capaz, mas também sei do que as pessoas, né, consigo enxergar a necessidade do outro, portanto. Né? Nesse sentido, então, eu venho para essa frase número 4, que humildade não é complexo de inferioridade, nem é desvalorizar-se. E aqui, então, que eu encerro a minha apresentação, no sentido de que humildade é uma virtude ativa. O exercício da humildade, o esforço que a gente faz para se tornar mais humilde, na medida em que a gente percebe que nem sempre nossa postura diante de Deus e diante das pessoas é de humildade, ela não pode impedir que nós tenhamos um ímpeto de desenvolvimento e de realização. Né? E aí eu trago, então, o texto de Isaías, do chamado e do desafio que Isaías recebeu de Deus, né? Porque eu acho, esse aqui para mim, além de tudo, eu já disse isso outras vezes, né? É a síntese de uma celebração, né? A síntese de uma liturgia está nesse texto aqui, né? De Isaías. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, um dos serafins... Então, aqui é a consciência de Isaías, né, da sua pequenez. Então, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. É o publicano que foi embora para casa justificado. Mas em seguida, ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei, quem irá por mim? A humildade... Oi, Lu, tá tudo bem? Teve uma falha aí no seu som. Voltou? Voltou. A minha internet não é... Problema de internet. Às vezes meio... Bom, eu estava lendo o texto, né? Então, e aí, então, para voltar a dizer que a humildade, ela possibilita o perdão e a misericórdia, que o perdão e a misericórdia hajam na nossa vida, de tal maneira que a gente está pronto para aceitar o desafio. A humildade não pode ficar só nesse sentimento nosso, porque senão, sim, ele vira um complexo de inferioridade. E a gente se desvaloriza. Humildade não é baixa autoestima. Tem que ser a consciência de quem a gente é, de quem Deus é, e de quem as outras pessoas, portanto, são. E aí nos leva a aceitar os desafios, a estabelecer as nossas metas, a desenvolver os nossos talentos, enfim, o nosso chamado. Né? Então, acho que, às vezes, a gente fica pensando que a humildade é a que vai nos colocar sempre lá no finalzinho, né? Longe, como o publicano se colocou. Se o publicano saiu justificado da sua oração, eu acho que ele deve ter mudado a vida dele. O texto bíblico não vai contar, né? A parábola não vai completar até aí, mas a vida vai mudar, e vai mudar de maneira produtiva. Se a humildade está agindo na nossa vida, se é a nossa perspectiva, se faz parte da nossa busca de maturidade cristã, ela vai também redundar numa aceitação de desafios dentro da missão de Deus. Né? É isso que eu gostaria de colocar, não sei se alguém tem mais colocações aí. Obrigada. Darlene, deixa um pouquinho esse slide, eu queria só voltar a esse texto de Isaías, porque acho que a tua escolha do texto foi perfeita aqui, e pegar essa tua última fala para a gente abrir, né, a discussão maior, que é essa fala de que aparece que o medo naqueles que têm ímpeto de liderança, talvez, de sendo humilde, perderem esse lugar de proeminência, né? E o texto de Isaías é perfeito porque ele diz exatamente isso, né?
que há o reconhecimento da pobreza humana, há a sinalização do perdão de Deus com a tenaz e tal, e há o chamado, né? Eu acho que é por isso que tu diz que ali é uma liturgia, e nesse chamado, exatamente a gente tem aquele Isaías que diz lá que ele estava perdido porque era um homem de lábios impuros, aceitando o chamado de Deus. Ou seja, as coisas que a gente faz em nome de Deus, e elas têm proeminência, essa proeminência não é nossa, é do Deus que age em nós, né? E a gente não precisa temer não estar na liderança das coisas, porque os processos de Deus, eles têm lugar para todos, é isso que eu quero dizer, né? Então, assim, o que a gente precisa é ter consciência de que é nosso papel, e que, mais do que nunca, o desenvolvimento desse papel está protagonizado por Deus, né? É Deus que é o protagonista dessa história. Por isso que o púlpito não pode virar palco, né? O palco é o palco, o púlpito é o púlpito, não é? Então a gente precisa estar atento a isso, né? Com essa fala já é a minha reação à tua lição, aquela que eu sempre faço para introduzir, e aí a gente já abre para outras conversas, né? Outros acréscimos aí. Só para encaminhar, eu queria chamar muito a atenção por causa dessa dicotomia que o texto grego, né? O texto do Novo Testamento é um texto muito grego, e ele vem, se o Edivaldo estivesse aqui, ele ia estar falando isso, tenho certeza. Ele vem nessa dicotomia bem e mal. Então, eu sempre acho muito ruim, mas é só uma análise minha, a forma como, às vezes, as parábolas são apresentadas, com essas representações do bem e do mal, né? O fariseu é uma coisa, o publicano é outra. Claro, a gente acaba almejando ser publicano, mas 90% da nossa ação ainda tem muito de fariseu. Então, no fundo, nós precisamos nos reconhecer como seres incompletos, né? Seres pecadores, seres que em si mesmos não conseguem. E essa dicotomia, ela às vezes prejudica a gente, às vezes ela ajuda. Eu só queria chamar a atenção para isso, porque acho que é um problema que a gente precisa vencer na leitura e na interpretação do texto bíblico. É dicotômico assim, porque a sociedade grega ela é assim, o bem e o mal, a luta né? Todas as histórias infantis e os filmes estão sempre montados em cima desse bem e mal, representados dicotomicamente. Vamos lá, quem quer fazer um comentário? Olha, está boa sua aula, Madalene. Ninguém tem nada para comentar. Ó, nós temos um tempinho aí. A Daline é professora didática, 10h58 ela terminou. Então, assim, nós temos aí uns 15, 20 minutos para discussão boa. Se eu estivesse olhando o rostinho da Ivonete, eu estou brincando de novo, Ivonete, me desculpa. Eu acharia que ela queria falar. Então, já que ela não está aparecendo, ela pode ser ouvida. Vai, Ivonete! Na verdade, a aula realmente, Darlene, a aula muito boa. Muito obrigada, viu? Muito boa mesmo. Eu vou ficar aqui na minha humildade de só ouvir. Quando tu está nessa crise de humildade, não te aguento, amiga. Vamos lá, tá bom. Vamos lá. Teu representante legal aí, o André, pode falar alguma coisa? Como é que bate isso, André? A tua igreja é metodista, André? Eu não sei. Não? Tu vai em qual? Tá sem som, querido. Liga o som, liga o som. Eu estou sem igreja, não estou indo à igreja. Tá, mas a tua formação anterior é de alguma igreja protestante? Metodista, mais metodista. Tá, legal. Então tá. Quem mais? Eu acho que a lição foi muito bem exposta, bem abrangente, que não tem muito mais o que acrescentar, o que questionar, o que discutir. Eu acho que ao longo da lição nós já fomos participando, né? É verdade. Então, eu tô satisfeito. Legal. Eu só queria lembrar mais uma coisa, porque a gente nem se dá conta, às vezes, né, que a gente vive numa sociedade
que está montada em cima do espetáculo, da espetacularização das coisas, né? E aí parece que todos nós temos que ter essa atitude de aparecer, senão eu não sou, né? Se eu não apareço, eu não tenho valor, se eu não apareço, eu não deixo a minha imagem marcada e assim por diante. E a humildade, essa proposta da humildade vem completamente na contramão disso, né? Como é difícil a gente que vive num tempo como que nós vivemos, não tender a querer ser protagonista das coisas, né? E como que a gente precisa limpar a área, assim, se dar conta de que nem tudo aquilo que é apelo, que chega para nós, deve ser realizado, né? A ideia do púlpito e do palco, eu acho que é perfeita, porque esse jeito da sociedade da espetacularização, ela vai entrando também na igreja por caminhos os mais incríveis, os mais incríveis. A projeção do filho que canta, da filha que toca, do não sei quem que declama, do não sei quem. Isso vai entrando na igreja assim por caminhos de pouca humildade, eu acho, às vezes. Então, a gente precisa estar muito atento mesmo. As redes sociais têm favorecido muito isso também, né? Então, assim, tudo que é bom, né? Quer dizer, ninguém publica fotos ou faz comentários de coisas difíceis, né? De dificuldades que tem apresentado. Claro que sim, né? Todo mundo vai sempre colocar o que é de melhor e tudo isso, e contribuindo para isso, né? Eu me lembro de uma reunião que houve há trocentos anos na Unimap, e que a gente estava pensando, acho que foi uma daquelas reuniões para organizar, olha só, o Centro de Filosofia e Teologia ainda. Nossa, mãe! Então se reuniram alguns professores, né, dessa área e tudo isso, e foi rodando primeiro porque pouca gente, né, alguns eram pouco conhecidos, então houve uma rodada de apresentação. E aí, professor de filosofia, quando começa a se apresentar, né, fica aquela coisa. E aí, quando chegou na vez do Zé Lima, ele disse assim: oi, eu sou o Zé, eu gosto de jogar futebol e da Rita Lee. E passou para o próximo, né? Então, quebrou, né, de uma maneira assim simples, né, essa rodada de grandes discursos sobre si mesmo, né? Acho que a gente é levado muito nas redes sociais, mas também na família, às vezes, né? O papel que a gente quer, às vezes, segurar a todo custo, a projetar-se, né? Por isso que eu acho que a humildade tem que ser uma coisa ativa. Ela tem que produzir frutos, né? Para usar a linguagem mais cristã mesmo, mas ela, nesse sentido de restabelecer, né? Os caminhos, né? Refazer os caminhos lá nesse sentido, e restabelecer as metas da gente, as propostas que a gente tem de vida mesmo, né? Sobre essa questão dessa sociedade do espetáculo que a gente vive, né? E como isso influencia na igreja, né? Como repercute isso nos meios religiosos, né? Tem, Luiz Carlos Ramos, que vários de vocês conhecem aqui, tem um vídeo chamado Luzes, Câmera, Pregação. Ele trata do tema da homilética, né, da pregação, dessa perspectiva super interessante. Eu vou colocar o link lá no grupo. São poucos minutos, acho que uns 10, 11 minutos. Vale a pena assistir, porque ele trata assim, muito pontualmente e muito profundamente desse tema e da influência disso no estilo de pregação que vem mudando, que é o estilo farisaico, né? Fala mais de si, ou mostra-se mais a si mesmo do que a Jesus, do que a Deus, né? Legal. Bom isso, Luiz, muito bom. Sempre é bom a gente estar contribuindo no grupo com essa situação, né? Tá bom, queridos. Então, acho que é um pouco isso. Podemos ir encerrando hoje, pedindo que Deus nos abençoe e nos guarde, né? Será que a Vilma pode fazer uma oração de final para a gente? Então, vamos lá. Vilma faz para a gente e com isso a gente se despede, então, até a semana que vem.
Ó Deus, muito obrigado pela oportunidade de estar com esse grupo, de ter ouvido a Darlene falar tão bem sobre um tema que nem é muito fácil, não é? Porque a igreja mudou e mudou muito, e a gente está sentindo isso e está podendo vivenciar a humildade em tudo que fazemos. Ó Deus, obrigado por cada um que participou dessa aula, que possamos ter uma semana de regozijo, de alegria, de saúde, de paz, que possamos passar em nossas redes toda a palavra que a gente possa passar. Dá-nos saúde e dá-nos alegria de viver neste mundo tão difícil, tão conturbado, que a família possa estar integrada, toda ela, em amor, em dividir tudo, todos os trabalhos, todas as alegrias e toda a humildade também. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que tivemos durante a pandemia e até agora. Abençoa os que tiveram problema. Dá-lhes o pão espiritual de que eles estão precisando. E muito, muito obrigado por pertencermos a um grupo metodista que pode e deve sempre buscar John Wesley como exemplo para seguirmos. Em nome desse Deus que está sempre conosco, e nós te agradecemos. Amém, amém e amém. Amém, Vilma. Muito obrigada, viu? Então, uma boa semana para todos nós, que Deus abençoe os nossos planos, né? Os nossos processos de humildade ao longo da nossa semana. E no domingo que vem nós temos uma lição interessante, que é uma lição sobre a família. Eu vou tentar fazer contato agora com o bispo Josué, que tem sido a pessoa que na igreja tem um pouco se dedicado a esse tema da família, enfim. Vou ver se ele pode estar conosco, tá bom? Então, até o próximo domingo. Nós temos ainda mais, vou aproveitar que nós estamos aqui ainda com uns 2, 3 minutinhos, só para adiantar para os irmãos todos que nós vamos enfrentar daqui a uns dias, nós vamos ter que fazer uma discussão forte sobre a questão do retorno da classe ao modelo presencial, né? A igreja já está voltando toda e ela já está com todos os grupos já em movimento. Então, a tendência da gente vai ser um pouco voltar à atividade presencial. Mas nós estamos sempre muito felizes nesse processo todo da pandemia, porque a gente foi angariando, né, recebendo alguns amigos de fora. A Vilna é um, André é outro, a Edna, tem várias pessoas que são de outros estados, Edivaldo, né, que têm estado conosco compartilhando nesse grupo. Então, a gente já está pensando, a Luciana está nos ajudando nisso, em como é que nós podemos, de lá, presencialmente, da igreja, continuar transmitindo a aula para quem está longe, né? Mas isso ainda é cedo para dizer, a gente ainda está esperando um pouquinho, eu, particularmente, tenho que tomar a 3ª dose da vacina agora e tal, enfim, então tem ainda um tempinho, a gente está pensando que lá por novembro a gente vai ter que já começar a fazer esse retorno, tá bom? Estou só adiantando, porque é uma decisão que nós vamos ter que tomar como grupo, né? Do mesmo jeito que a gente tomou essa decisão quando a gente resolveu fazer o processo online. Então, nós vamos colocar em discussão no grupo, vamos ponderar várias coisas, enfim, tá certo? Só para a gente já ir pensando e orando, né? Pedindo que Deus nos oriente nas melhores formas de resolver isso sem perdas, né? Para nós, para aqueles que são de fora, que têm estado conosco e gostam de estar, e para nós que estamos aqui perto, que temos esse compromisso já do retorno presencial, tá bom? Então, uma boa semana para todo mundo, que Deus nos abençoe, nos guarde até que a gente se veja de novo, né? A bênção irlandesa diz assim, que o Senhor nos mantenha nas suas mãos
até que a gente possa se rever de novo. É um texto muito bonito da bênção irlandesa, os irmãos do certo conhecem. Vamos fazer isso, então, até domingo que vem, tá bom? Beijo Rosa, pra... o Luiz queria falar, Rosa. Oi? Rosa, o Luiz está querendo falar. Desculpa, Luiz, não te ouvi. Faz favor. Não é nada, depois a gente conversa. Tá bom, tá bom. Então, um abraço a todo mundo, boa semana. Boa semana. Amém. Até.